Salve, salve, meus queridos! Ritmo de São João, professor Lucas Leonato pronto para mais um recall à la festejos juninos. Mas o assunto, na verdade, é Roma Antiga. Então, vamos lá, vamos dar o gás para fazer uma retomada de conceitos importantes sobre civilização romana. E já adianto, civilização romana dividida em monarquia, república e império. Monarquia é um aspecto introdutório, importante para compreender os períodos seguintes, mas a questão vem em cima mesmo de república e de império. Você, claro, vai acertar se essa questão cair na prova do Enem. Então vamos juntos, chama na tela, vai dar tudo certo. Ok, nosso slide já pronto para fazer a retomada de conceitos sobre civilização romana e as boas-vindas vêm com uma questão de Enem, gente. Olha só como o Enem cobra civilização romana. A Lei das 12 Tábuas, em meados do século V a.C., precisamente em 450 a.C., fixou por escrito um velho direito costumeiro. No relativo às dívidas não pagas, o código permitia, em última análise, matar o devedor ou vendê-lo como escravo do outro lado do Tibre. Isto é, fora do território de Roma, texto aí do Ciro Flammarion Cardoso. Então, meus queridos, olha só, questão que trata aí diretamente sobre Lei das 12 Tábuas, dizendo: a referida lei foi um marco na luta por direitos na Roma Antiga, pois possibilitou que os plebeus, para tudo. A questão é sobre a luta e a conquista de direitos pelos plebeus na civilização romana durante a República, ali na primeira metade do regime republicano romano. Dica importante para o professor Lucas Leonato: os plebeus, vivendo uma situação de marginalização, vivendo uma situação de pouco acesso ao exercício de cidadania, ou a princípio quase nenhum, esses plebeus vão ter que lutar, vão ter que se mobilizar socialmente para a efetiva conquista desses direitos. Primeiro eu tenho a formalização da criação de um cargo, a criação de uma representação política para os plebeus, que foi o cargo de tribuno da plebe durante no ano de 494 a.C. Mais a seguir, 450, vem aí a Lei das 12 Tábuas. Falou em Lei das 12 Tábuas, você lembra de quê? Da superação do direito baseado nos costumes para agora o advento das leis escritas, mas também tem que lembrar que eu tenho uma busca por uma igualdade jurídica civil entre patrícios e plebeus, embora você saiba que socialmente ainda existiam muitas distorções. Show de bola? Então, esta lei possibilitou o que para os plebeus? Vamos chamar as alternativas na tela. Letra A, modificar-se a estrutura agrária? Não, gente. A estrutura romana, durante a República, ela se consolidou como latifundiária, embora existisse ali na segunda metade da República questionamentos a essa estrutura agrária pelos irmãos Tibério e Caio Graco, que foram tribunos da plebe. Mas, no tocante à Lei das 12 Tábuas, não temos tal elemento. Letra B, exercer-se a prática da escravidão sobre seus devedores. A questão está pedindo em relação principalmente aos plebeus, né? Letra C, nós sabemos que muitos plebeus pobres muitas vezes recaía sob o instituto da escravidão por dívidas, né? Letra C, conquistar-se a possibilidade do casamento com os patrícios. Nós sabemos que a lei que se refere à permissão do casamento entre patrícios e plebeus foi a Lei Canuleia e não a Lei das 12 Tábuas. Letra D, ampliar-se a participação política nos cargos políticos públicos. Embora nós temos uma maior representação política desde o cargo lá dos tribunos da plebe, mas nós sabemos que essa participação nos cargos e nas magistraturas se acentuou sobretudo também com as leis licínias. A Lei das 12 Tábuas trata de uma maior igualdade de tratamento perante o ordenamento jurídico romano. Letra E, reivindicar-se as mudanças sociais, ou seja, da própria prática social a partir, ou melhor, com base no conhecimento das leis. Sim, o advento das leis escritas permitiu que os plebeus pudessem conhecer melhor as leis e pudessem, claro, buscar futuras transformações sociais. Cuidado! Quando eu falo de lei das 12 Tábuas, eu não estou falando de um direito social, mas estou falando de lei escrita, de aspectos do direito
civil de cidadania, né, que permitia um maior exercício da cidadania pelos plebeus, e sim provocando transformações ou mudanças sociais, como vocês estão vendo no item E, que terminaria sendo para o Enem o item correto a ser marcado. Tranquilo? Chama na questão 2. Mais uma questãozinha aqui sobre República Romana, dessa vez da FGV. Vamos prestar atenção. Com a expansão do poder romano sobre a República, tornou-se enorme a diferença entre a pequena cidade nascida às margens do Tibre e a Roma todo-poderosa, agora senhora do Mediterrâneo. A economia, a política, a vida social e religiosa dos romanos passaram por profundas transformações. Cuidado! Roma, no período monárquico, se limita a uma cidade. Com o tempo, Roma vai ganhando dimensões continentais e até extracontinentais. E é claro que eu estou falando do tema expansão territorial romana, que viveu grande escala de crescimento no período republicano. Muito cuidado com isso aí. A questão está trabalhando um aspecto importante das transformações, das modificações que se encontraram como fruto do processo de expansão romana. Show de bola? Chama as alternativas. Letra A, prosperidade do conjunto da plebe, maior beneficiário da ampliação do mercado consumidor em função das províncias conquistadas. Cuidado! Historicamente, nós temos até um empobrecimento da plebe, até uma contradição da plebe, quase que saiu aqui, chegou a sair errado, mas o professor Lucas corrigiu. Gente, falando em expansão da República Romana, nós temos um grande afluxo de produção agrícola das províncias conquistadas, e alguns dos plebeus, pequenos agricultores, pequenos proprietários de terra, terão até dificuldade de se encaixar na venda de seus cereais, de sua produção. Portanto, houve uma maior desigualdade social e até uma marginalização de uma massa plebeia. Entretanto, pequenos grupos plebeus chegaram também a enriquecer, fruto da prática comercial, mas a grande massa plebeia vai ter, inclusive, dificuldades, tendo em vista que a produção agrícola necessária para grande parte da sociedade romana já estava oriunda da produção das províncias, que eram as áreas conquistadas, tá bom? Então, letra A descartada, chama aí a letra B. A disseminação da pequena propriedade com a distribuição da terra conquistada aos legionários maiores responsáveis pela expansão. Letra B está errada. Você sabe o quê? Que eu tenho uma consolidação do latifúndio escravista com o processo de expansão romana. Inclusive, acentuou as críticas de grupos plebeus que admitiam ser importantes nos exércitos romanos para vencer e conquistar novas áreas, novas províncias, mas reclamavam em Roma não ter um tostão de terra para chamar de seu, até fazendo referência às críticas aí lembradas aos irmãos Graco, tá bom? Então é latifúndio, não pequena propriedade. Chama a próxima aí, chama a próxima. Letra C, a crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos, alterando práticas religiosas romanas. Correto, sim, há uma influência cultural que os romanos vão receber, inclusive dos gregos, ao longo do tempo. Lembrando, inclusive, a própria Península Itálica, que no passado também teve uma colonização grega. Lembrem-se da Magna Grécia. E no processo de expansão, esse maior contato, essa maior interação provocou assimilações culturais pelos romanos em contato com os gregos. Mais tarde, no Império, vai chegar a vez dos romanos levar suas práticas culturais para as províncias, para as áreas conquistadas. Temos na época de Otávio a romanização das províncias, a estratégia para maior interação com as áreas conquistadas, os recrutamentos bélicos para o exército feito nessas regiões, para estabelecer ali um maior controle, uma maior integração das áreas conquistadas à estrutura, né, da civilização romana. Letra C interessante aí, trazendo essa questão cultural. Chama a próxima, letra D. O enrijecimento moral de toda a sociedade, que passou não mais a tolerar bacanais, festas em honra ao deus Baco. Falso, gente. Eu vou ter um maior enfrentamento, uma maior contenção das práticas pagãs romanas somente no Império, quando vamos vislumbrar a ascensão do cristianismo, que a princípio foi muito contestado, que a princípio foi muito perseguido, mas lá no Baixo Império Romano vivenciou, né, um processo de ascensão. Letra E, a criação e a consolidação do colonato,
como base da economia romana e sua disseminação pelas margens do Mediterrâneo, muito falso. Eu tenho uma expansão da escravidão, a escravidão por guerras, cuidado com isso. Professor, e quando é que essa escravidão vai entrar em colapso? Lá no Império Romano, quando a partir do século III, já transitando para o Baixo Império, para a crise do Império Romano, eu tenho aí sim o colonato aparecendo, tá bom? Vamos falar sobre o colonato ainda em uma questão a seguir. Mas República Romana trouxe dois aspectos importantes, a luta por conquista de direitos civis pelos plebeus e também o processo de expansão. Expansão que vai gerar, deixa eu chamar vocês na tela, que vai gerar algumas contradições, a ascensão dos generais, tá? Expansão que vai produzir também conflitos ali entre generais e senadores, instabilidade política, as revoltas escravas que também estavam acontecendo ali no período republicano, a acentuação da crise social e a formação dos triunviratos. Isso mesmo, governo de 3 generais. Nós teremos 2 triunviratos em Roma e a transição para o Império Romano dali para frente. Vamos resolver a questão do Império? Vamos lá? Não esqueça que com a adoção do Império Romano, boa parte das instituições políticas que existiam na República foram mantidas, mas agora dentro de um grau de centralização do poder, tendo ali o imperador acima de tudo. Vamos juntos? Vai dar tudo certo. Chama na tela, chama a próxima questão, vamos agora para Império Romano. Eu vou resolver uma questão de alto e outra questão de baixo império, passear por conceitos importantes e vai dar tudo certo. Questão 3 na tela. Segundo o historiador Marvin Perry, gostou aí? A partir do ano de 27 a.C., momento da introdução do Império Romano, por Otávio, que foi o líder ali do segundo triunvirato após derrotar Marco Antônio, a brilhante habilidade política de Otávio Augusto deu início à maior era romana. Nos 200 anos seguintes, o mundo mediterrâneo desfrutou as bênçãos qual o conceito que você associa diretamente a esse auge, esse apogeu da época do Império Romano? Letra A, ação da política do triunvirato que elegeu 3 governantes para o Império? Não. Esse triunvirato se localiza na crise da República Romana. B, a riqueza do Império Romano viabilizada por meio de guerras e conquistas. Vamos lá. No período do Alto Império, realmente havia uma grande obtenção dessas riquezas, mas será que é este conceito que o historiador está fazendo referência como maior era romana? Né? Vamos lembrar que no decurso do Alto Império, já perto ali da transição para o Baixo Império, eu tenho até uma desaceleração da política de invasões e uma maior estabilidade em tempos de paz, que é o que está na letra C, a Pax Romana que gerou um longo período de paz. Quando eu falo de Pax Romana, lembre de 2 expressões, prosperidade e estabilidade. Portanto, um período ali de consolidação das instituições políticas do Império, sob comando de Otávio Augusto, a estruturação da política do pão e circo, que já vinha desde o final da República, a manutenção ali com grandes espetáculos gratuitos para alienar a população romana, a profissionalização do exército, a romanização das províncias, a grande era de construções vistas ali no Alto Império. A letra C, bacana demais, marca aí como correta. A letra D, reforma agrária promovida pelos irmãos Tibério e Caio Graco. Não, esses irmãos do final lá da República, dos últimos séculos da República, não conseguiram efetivar tal reforma, foram, aliás, duramente perseguidos. Letra E, aprovação do Édito de Milão, que colocou fim às perseguições aos cristãos. Cuidado, cuidado, cuidado. Quando eu falo em Édito de Milão, quando eu falo em ascensão do cristianismo, eu tenho que me recordar do Baixo Império, tá? Lá no século IV, precisamente, a letra E não pode estar correta, pois se está fazendo referência a um elemento dos primeiros séculos ali do Império Romano, ou seja, do Alto Império. Resposta correta, então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Letra C de casa, marca aí, meu querido. Vamos para a questão 4, dizendo assim: o processo de declínio do Império Romano do Ocidente começou em meados do século IV, sobretudo em razão da série de problemas que desde o século III o assolava, como as invasões bárbaras, a crise econômica e as disputas dos militares pelo poder. A ligação entre a aludida crise econômica e a formação das bases do modo de produção feudal
se encontram na, boa questão não do Enem, mas com o perfil da prova do Enem, questão que quer do aluno domínio ali da crise do Império Romano no Baixo Império e a transição para o mundo medieval e a própria formação do modo de produção feudal. Vamos chamar então ele que é a ligação, né, entre esse elemento econômico com a feudalidade posterior medieval. Letra A, gradual substituição do sistema escravista pelo colonato, interessante a partir do século III, com o escasseamento de uma mão de obra, né, em virtude da desaceleração das invasões. Os romanos estão obtendo menos escravos, isso vai gerar uma crise na estrutura produtiva romana e a necessidade de uma nova acomodação de força de trabalho e mão de obra. Aparece o colonato, quando plebeus e homens pobres começam a trabalhar nas terras em troca de moradia, proteção, alimentação. Isso é um elemento que caracterizará mais tarde a base de mão de obra servil do mundo feudal. Bacana, letra A. Baseado na prestação de serviços agrícolas em terras dos senhores em troca de subsistência e proteção. A letra A já está bacana. Letra B, divulgação de uma nova arquitetura, baseada na construção de muralhas em torno dos castelos dos senhores, decorrente da necessidade da defesa contra as frequentes rebeliões de escravos. Não! Esse processo de fortalecimento, de proteção de algumas regiões, muito típico já da Idade Média, aconteceu em função de invasões bárbaras, tá? Eu não tenho grandes rebeliões escravas no Baixo Império, na crise do Império Romano, até porque havia até um escasseamento da mão de obra escrava e, conseguintemente, o surgimento do colonato. No item C diz aí, a expansão do comércio mediterrâneo, controlado pelos mercadores árabes que proibiam o comércio dos romanos com o Oriente Médio. Gente, vamos com cuidado. A letra C afirma, expansão do comércio mediterrâneo controlado pelos árabes que proibiu o comércio dos romanos com o Oriente Médio. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa alternativa? É importante observar que essa expansão comercial mediterrânea ocorreu muito fortemente ainda na República, né? E na transição do Baixo Império para a Idade Média, eu vou ter o quê? Um processo de abandono das cidades, de crescente ida da população para o campo e de decadência do comércio, tá? De decadência das atividades comerciais que serão muito típicas da feudalidade, do auge do feudalismo, das relações de subsistência da Alta Idade Média. Portanto, a letra C equivoca-se ao trazer expansão comercial. E eu tenho ainda a letra D, a organização das corporações de ofício. Calma lá, nós podemos falar em corporações de ofício apenas na Baixa Idade Média, tá? Não fica bacana atrelar isso aqui em Roma. E a letra E, a adoção do cristianismo como religião oficial desde o governo de Otávio Augusto Júlio César. De forma nenhuma. O cristianismo, lá na época do início do Império Romano, era fortemente perseguido. A adoção do cristianismo oficial vem com o Édito de Tessalônica durante o Baixo Império. Então, cuidado com isso aí, não erra essa questão. Veja que é importante também numa prova estilo Enem ter um mínimo domínio do que vem antes, do que vem depois. Claro que você não lhe importa mais no Enem aquela decoreba rígida e excessiva de datas, mas um processo de contextualização temporal básico, uma linha do tempo é bem bacana você organizar aí no seu caderno, na sua anotação, saber o que vem primeiro, o que vem depois, noção de temporalidade, claro que não deixa de ser fundamental. Tranquilidade? Professor Lucas Donato te agradece e vamos voltar aqui ao ritmo junino, porque vai dar tudo certo. Grande abraço, ficaremos no aguardo do próximo vídeo do canal. Valeu!